Tudo começou há aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, período paleolítico superior. O homem sempre sentiu a necessidade de se expressar e, por isso, cria uma espécie de linguagem visual para ilustrar sonhos e cenas do cotidiano. No decorrer dos anos, criaram vários mecanismos para aprimorar a comunicação entre si, como o surgimento da escrita na Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo, além dos hieróglifos egípcios. Estamos agora no ano de 1439. Gutenberg cria a prensa móvel, uma invenção que estabelece o processo de produção de massa. Chegamos à invenção do telégrafo, isso no ano de 1837. Para a época, foi o principal elemento para conversas a longa distância. Em 1876 surge o telefone. O fato conseguiu que duas pessoas em lugares diferentes pudessem se comunicar. Já o rádio, que é um sistema de comunicação através de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço, surge no final do século XIX. A televisão surgiu nos anos 20 e no Brasil chegou em 1950. Primeiro com imagens em preto e branco e depois de anos a cores. E a necessidade de se comunicar estimulou ainda mais as invenções. Em 1943 surgem os primeiros computadores. Já a internet surgiu em 1970 e passou por transformações até chegar ao formato que conhecemos hoje. Atualmente, com a evolução da tecnologia, a comunicação acontece com pessoas ao redor do planeta em questão de segundos. Os famosos smartphones, tablets, notebooks ou até mesmo os computadores de mesa conectam em tempo real qualquer pessoa que esteja acessando a internet. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar um pouco sobre a história da escrita. A história da escrita tem origem há milhares de anos, quando o homem sentiu a necessidade de registrar não só fatos, mas acontecimentos de seu dia a dia. Além disso, a escrita marcou o fim da pré-história. Houveram diversas formas de escritas, das quais evoluindo deram origem ao que conhecemos hoje. Vejamos a evolução. Pintura rupestre. Pintura rupestre era nada menos do que símbolos que representavam pessoas, animais ou objetos. As tintas usadas eram restos de carvão, pigmentos de plantas e terras, misturado com sangue de animal. E usados como pincéis, eles usavam os próprios dedos ou ossos e pelos de animal. Escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme foi a primeira escrita criada em 2000 a.C., que tem a origem suméria da Mesopotâmia. Agora eu vou falar um pouco sobre o suporte da escrita. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados em tabuletas de argila, com objetos pontiagudos. Óstraco. O óstraco era feito com objetos pontiagudos e era bem mais acessível que o pergaminho ou o papiro. Papiro. O papiro era feito de uma planta chamada papiro, da qual era cortada em lâminas finas e após secadas eram deixadas por 6 dias em água. Pergaminho. Pergaminho era feito com peles de animais, como cabras e bezerros, e era passado por um banho de cal, logo após deixado para secar em uma tela de madeira. Máquina de escrever foi o primeiro protótipo funcional que ajudou na escrita e era feita de madeira com as teclas presas com hastes, escrevendo apenas com letras maiúsculas. Obrigada por assistir. Os egípcios eram considerados uma escrita divina para a sociedade egípcia e tinha um papel fundamental naquela época. A língua egípcia e os hieroglifos existiam há mais de 3 mil anos. A escrita egípcia, da antiga civilização egípcia, encontrava-se em mistério até o ano de 1822, quando o pesquisador Jean-François Champollion decifrou a famosa Pedra de Roseta, que continha os caracteres demóticos, gregos e hieroglíficos. Oi, meu nome é Ana Cecília e eu vou apresentar para vocês sobre a origem da língua inglesa. O idioma inglês começou quando 3 tribos germânicas invadiram a Grã-Bretanha no século V. Essas tribos, os anglos, os saxões e os jutos, atravessaram o Mar do Norte, onde hoje é Dinamarca, e o norte da Alemanha. Naquele tempo, os habitantes da Grã-Bretanha falavam a língua celta.
E com a invasão, os celtas tiveram que fugir para o norte e oeste, praticamente para onde hoje fica o país de Gales, Escócia e Irlanda. Bom dia, meu nome é Matheus. Hoje eu vou falar sobre o inglês antigo ou Old English. Inglês antigo anglo-saxão é a forma mais antiga registrada do idioma inglês, falado na Inglaterra, no sul e no leste da Escócia. No início da Idade Média, foi traduzido para a Grã-Bretanha por colonos anglo-saxões em meados do século V, e as primeiras obras literárias inglesas antigas datam de meados do século VIII, após a conquista normanda de 1606. O inglês foi substituído por um tempo como a língua das classes superiores pelo anglo-normando, um parente do francês. Isso é considerado o fim da era do inglês antigo, já que durante esse período a língua inglesa foi fortemente influenciada pelo anglo-normando, evoluindo para uma fase agora conhecida como inglês médio. Muito obrigada. Meu nome é Evelyn, vou falar a diferença entre a tradução e a interpretação. A tradução é o ato de transformar um texto de um idioma para o outro. A tradução é em forma de texto, a interpretação é em forma oral. Quando você tem um texto em um idioma e vai traduzir para outro, você está fazendo a tradução. E quando você escuta um idioma e traduz na sua cabeça e fala outra língua, você está fazendo a interpretação e não a tradução. Obrigada. Bom dia, meu nome é Guilherme, eu vou falar sobre o Dia Internacional da Tradução. O dia 30 de setembro foi escolhido para celebrar a data devido à morte de São Jerônimo. Jerônimo, nascido em Eusébio, Sofrônio. São Jerônimo também é conhecido como Jerônimo de Estridão. Foi um sacerdote católico e lírio, descartado como teólogo e historiador, considerado confessor de doutor da Igreja, pela Igreja Católica. O propósito de ter o Dia Internacional da Tradução era mostrar a solidariedade com a comunidade de tradutores de todo o mundo, além de demonstrar orgulho por uma profissão que cresce cada vez mais em uma era de globalização progressiva. Boa tarde, meu nome é Jennifer e eu vou falar um pouco sobre o inglês moderno. O inglês moderno é caracterizado pela fase do século XV até os dias atuais, que se consolidou na época do Renascimento, e teve na qual principal importância as línguas nacionais para a reconciliação dos estados europeus. O desenvolvimento do inglês moderno, com Shakespeare e outros escritores escrevendo em inglês moderno, teve como um fator muito importante. Agora eu vou falar um pouco sobre uma das diferenças entre o Old e o Modern English. Bom, uma das principais diferenças entre o Old e o Modern English está na gramática, no vocabulário, e na escrita e na pronúncia. Se formos comparar o Old com o Modern English, a língua está quase irreconhecível, tanto quanto pela escrita, pelo vocabulário e pela gramática. Bom, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Boa noite, meu nome é Letícia e eu vou apresentar sobre os tipos de inglês. Inglês britânico. Inglês britânico é o termo que se refere à língua inglesa falada habitualmente no Reino Unido, que engloba a Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. Inglês americano ou inglês estadunidense. O inglês é a língua mais amplamente falada nos Estados Unidos e um dos idiomas mais utilizados pelo governo federativo. E por expansão de todas as leis, sua educação é obrigatória. Inglês universal. O inglês passou a se tornar uma língua universal após todos os principais países decidirem que ele deveria ser ensinado em todos os lugares. Hoje eu vou falar sobre o streaming. O significado da palavra streaming significa córrego ou riacho, por isso fluxo de dados. O streaming é uma tecnologia que tem como base a transferência de dados. Um dos grandes significados de streaming é o YouTube e a Netflix. O YouTube, que não cobra por vídeos gravados ao vivo, e a Netflix, que cobra uma assinatura por vídeos gravados ao vivo. Ele é uma
Ele é transferência de dados por redes de computadores e internet. Nossa, mais um exemplo de streaming é isso que você está vendo agora. É um vídeo gravado ou ao vivo. Olá, meu nome é Justina e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o EAD. Bom, o que é a sigla EAD? Significa ensino à distância, ou como você preferir, você pode falar educação à distância, que é uma plataforma online. Agora eu vou falar um pouquinho como o EAD funciona. Você só precisa de um aparelho eletrônico para você se conectar com os professores em aula, e depois o resto é muito simples. Você escolhe o curso que você quer ingressar, e você só precisa da aprovação da instituição. Aí, para você se conectar, você precisa de uma plataforma, tanto Meet como Zoom e etc. E também tem as plataformas para você enviar as atividades, como Plural, Classroom e etc. Aí tem o Meet e o Zoom para você participar das aulas online, etc. Se você quer ingressar num curso, um EAD, você precisa de motivação e organização. Então, se você quer começar um curso, você tem que ter motivação e organização. Não adianta você querer e você não tiver motivação para fazer. Então, nem adianta. É isso que eu ia falar um pouquinho sobre o EAD. Vou deixando meu vídeo por aqui, espero muito que tenha gostado. Tchau! Entender o que é serviço de streaming e como ele funciona, pense em correnteza e fluxo. A palavra em inglês stream significa corrente de água. O streaming vem dali, funciona como uma corrente que leva os dados do servidor para o equipamento do cliente, e a fluidez dessa corrente dependerá da qualidade de banda de internet do usuário. Tecnicamente, o conceito de streaming pode ser entendido como a transferência de dados na internet com intuito de enviar informações multimídias de servidores para clientes. Olá, meu nome é Cauã. E hoje eu irei apresentar como é feito o ensino de inglês através das plataformas de streaming. O uso da tecnologia no aprendizado de inglês aproxima o aluno com a nova língua, e o papel da escola é intermediar essa aproximação de maneira didática e eficaz. Incluir quadros interativos em salas de aula e livros digitais, que são métodos que estimulam o aprendizado do aluno. Com a tentativa de aprendizado, muitas pessoas recorrem a plataformas, cursos e escolas de inglês. Com isso, foram criadas plataformas, tanto pagas e tanto gratuitas. Exemplo, a English Live, uma plataforma paga, e a Cultura Inglesa, uma plataforma gratuita. Para as pessoas que não optarem pelo EAD, podem conferir o intercâmbio. Exemplo, a empresa CI, que é uma empresa de intercâmbios que atende certos países em certas regiões. Exemplo, Sydney na Austrália, Toronto no Canadá, Dublin na Irlanda e Auckland na Nova Zelândia. Com essa empresa, você pode adquirir cursos, trabalhos, universidades e entre outras possibilidades. Também há escolas que oferecem um ensino híbrido. Exemplo, a ES English. Com essa escola, você pode aprender do seu jeito. Você pode escolher onde fazer e qual tipo de inglês fazer. Com essas básicas informações, você pode escolher o tipo de ensino, presencial, à distância ou híbrido. Com isso, apenas aprenda.